Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Trabalhar na Austrália. Eu sou a Carol Duarte, mentora de carreiras na Austrália, e hoje eu estou aqui com o Anderson, que é graduado em Engenharia Civil, chegou aqui na Austrália em 2019 e aqui já trabalhou em diversos cargos, como ajudante de pedreiro, operador de empilhadeira, estoquista, descarregador de containers, Uber Eats, até entrar na sua área como gerente de projetos e administrador de contratos. Anderson, muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Obrigado o convite, eu que agradeço. Muito feliz de participar aqui nesse primeiro episódio, que eu possa compartilhar a minha história aí com várias pessoas e influenciar, né, as pessoas a procurar seus trabalhos na área. Foi muito importante para mim e com certeza vai ser muito importante para muitas pessoas também na sua busca pela residência aqui na Austrália. Então me conta, o que te trouxe para a Austrália? Por que você veio para cá? Bom, na faculdade eu conheci fiz amizade com uma pessoa que já tinha morado aqui em 2008, 2009 e com saudade da família e tudo, ele voltou. E a gente fez amizade na faculdade e tal, ele me contava as histórias. E aí eu ficava pensando, assim, era uma coisa, assim, totalmente fora do meu conhecimento, assim, vou lá ver como que é e tal, vou fazer um intercâmbio. E aí em 2019, minha esposa tinha um sonho também de morar fora, tudo, fazer um intercâmbio. Vou dar uma chance a isso aí e vamos ver o que vai dar. Então, vendi todas as minhas coisas, vim preparado para o intercâmbio e já decidido em ficar aqui mesmo e trabalhar na minha área, mas com inglês zero. Então, fui muito resistente a isso na época, pensando assim que eu tinha uma vida confortável, assim, entre aspas, no Brasil. Eu trabalhava na minha área há muitos anos, então eu ficava pensando, eu vou chegar lá, vou fazer trabalhos operacionais, vai ser assim complicado para mim, que eu tenho um problema nas costas, assim, eu não posso pegar muito peso. Então, por muito tempo eu fui muito relutante quanto a isso. Mas dei uma chance assim para ver como que seria. E aí, quando eu cheguei aqui com inglês zero, comecei assim um pouco da dificuldade, fiz vários trabalhos assim pesados, descarregando container, cavando buraco, muitas coisas assim que nunca imaginei assim fazer no Brasil, sabe? Mas foi isso. E aí, hoje, depois de muito tempo, eu consegui assim um trabalho na minha área, mudei assim a minha cabeça na época do COVID. Eu vi assim que aquela era a oportunidade que eu tinha para buscar um trabalho na minha área, aproveitar o período que eu podia trabalhar assim full time nas minhas férias de escola, e graças a Deus eu encontrei a sua mentoria para eu conseguir evoluir na minha carreira, começar a minha carreira aqui na Austrália, né, na minha área. Maravilha. Eu tenho muito orgulho dessa história. Eu lembro direitinho a primeira vez que você mandou mensagem para mim ali. Foi ali a sua virada de chave? Porque você já estava, né, em vários empregos operacionais e estava com o inglês muito básico, né? Quando que você entendeu que daria, sim, para buscar algo na sua área? Então, essa parte é muito interessante porque foi, igual você está falando mesmo, foi realmente uma virada de chave. Quando eu entendi que a maioria das pessoas aqui, a maioria da mão de obra são feitas de imigrantes, se eu não buscasse a minha vaga, alguém buscaria no meu lugar. Então, se não fosse um brasileiro, poderia ser um indiano, poderia ser alguém vindo da Europa lá num Work Holiday Visa, um italiano, um espanhol. Então, essa foi a virada de chave
Eu fiz um planejamento junho de 2021, assim, no que eu precisava para realmente migrar para a Austrália, definitivamente. Então, e uma dessas coisas era a prova de inglês, era o trabalho na área. Então, nessa metade, a minha virada de chave ali foi na metade do ano de 2021. Uhum. Foi quando eu resolvi eu falei, agora tá todo mundo aí, se eu não buscar a minha vaga, aproveitar minhas férias que ia chegar dezembro, então eu vou me preparar esses 6 meses, vou fazer a prova, para eu buscar um trabalho na minha área, um sponsor que vai me dar residência no futuro. Então foi essa a virada de chave, e graças a Deus deu certinho assim o que eu tinha planejado. Maravilha. E você, nesse momento, estava trabalhando de quê? Então, meu último trabalho antes do meu primeiro trabalho na área foi descarregando container. Era um mix assim de descarregar container, estocar material, montar pallets para uma loja de móveis aqui, bem famosa de Sydney. E o forklift, a empilhadeira, né? Então era um mix desses três assim. Descarregar container para mim era bem complicado. Como eu falei, eu tenho um problema nas costas, né? Não posso ficar pegando muito peso. Então, tinha uma parte, assim, descarregando container, que até a gente conversou uns dias para trás, de passar o wrap no pallet. Aquilo ali, as costas até queimavam. As costas queimavam, assim. Tipo, pensava assim, eu saí do Brasil para buscar uma vida melhor aqui. E quanto tempo mais eu vou ficar fazendo isso e acabando com a minha saúde? Passa um filme, assim, na nossa cabeça, sabe? Eu sei. Eu sei. Passa um filme. Para quem não sabe o que é esse trabalho de descarregar container, gente, pode vir o que for. Assim, no seu caso, você estava trabalhando só na loja de imóveis, né? Eu trabalhei descarregando container também, né? Eu fazia shifts casuais, né? Eu trabalhava alguns dias. Mas você saía de casa lá às 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, sem saber o que estava esperando. E poderia ser ali umas caixinhas de copinhos de vidro ou latas de 30 litros de óleo, entendeu? E o que chegava lá era aquilo mesmo. E essa do rap é uma coisa interessante pelo seguinte: quando eu comecei a fazer isso, eu, como mulher, obviamente não tenho a mesma força, né, a mesma capacidade física que um homem tem. E eu lembro até do primeiro dia que eu cheguei num lugar para descarregar container e eu cheguei, não achei a minha equipe, e era uma empresa gigante, né? E aí uns australianos vieram lá perguntar o que eu tava fazendo lá. E eu falei assim, onde que tá a empresa tal? Vim aqui descarregar container. E aí o cara, não, você veio dirigir o forklift? A empilhadeira? Não, vim descarregar o container. Aí o cara foi embora. Daqui a pouco veio outro. O que você vai fazer aqui hoje? Aí vim descarregar container com a empresa tal, não sei o que, não tô achando eles, sabe onde eles estão? Dirigiu o forklift, né? Não, vim descarregar container. E assim foi 3 caras me perguntar. É muito pesado. E como tem essa questão do peso mesmo, eu consegui fazer bem porque eu levava jeito. E eu pensava como se eu estivesse trabalhando na engenharia. Tipo assim, olha, vou fazer essa fileira daqui, deixa eu pegar esse aqui, que é o menor esforço possível e tudo. Só que quando chegava no último, era impossível, não tinha como eu, como mulher, tirar uma coisa por exemplo, quando eu descarregava lata de óleo, tirar uma coisa de 30 quilos e colocar aqui. Era basicamente impossível, não tinha jeito. Então, o que eu tinha que fazer? O tal do rap. Porque enquanto a outra pessoa que estava comigo estava fazendo a última fileira sozinha, eu estava lá pegando o rap e já passando o rap na anterior que a gente terminou. Meu Deus, era exatamente o que você disse. Ardia assim, queimava tudo. Era horrível. Exatamente isso. Alguns clientes, eu tive experiência assim de vários containers, assim, descarregar vários containers em lugares diferentes. E uma das experiências que eu tive, que eu fiquei muito tempo assim até sem ir nas lojas, assim, foi do McDonald's. Eu fui descarregar um container no porto do McDonald's e era
para uma franquia, sabe? Era toda a estrutura do McDonald's, aquele M, toda aquela placa que a gente vê da loja. E aquilo é pesado. Para 2 pessoas descarregarem, assim. Cara, eu falei, eu não vou no McDonald's, eu vou em McDonald's mais. Então, foi um dia bem, outro dia de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu sirvo mesmo para trabalhar no operacional? Será que eu busco um serviço na minha área? Eu volto para o Brasil? Várias vezes eu pensei em voltar para o Brasil. Será que isso aqui é para mim? É complicado, né? Querendo ou não, a gente tem qualificação. E a nossa vida no Brasil não era ruim. Então, a gente sempre coloca na balança. Por que que vale a pena? Porque muita gente... Outro dia uma pessoa me falou isso. E eu acho que é muito verdade. Às vezes a gente esquece ou não pensa muito nisso, porque a rotina no operacional aqui é tão puxada que você não tem tempo para pensar. E quando você tem dia off, é o dia que geralmente dá bad. Você já pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Aí bate a saudade da família, aí fica homesick. Porque é tão puxado, é tanto pensando em dinheiro e pagar conta, isso, aquilo e aquilo, que não sobra muito tempo para questionar. E aí, quando não tem trabalho, aí vem tudo na cabeça de uma vez só. E aí, quando você fica um dia off também, você não recebe, né? Uhum. Você não recebe, aí você vai dar um dia a menos. Igual, às vezes, aconteceu várias vezes, assim, de eu trabalhar 2, 3 vezes na semana só. Aí já pensava, falava, fiz só o do aluguel. Aí é complicado. Mas é totalmente diferente, assim, quando você trabalha na sua área, por essa questão de ter uma segurança maior. Eu viajei, depois de 4 anos aqui, eu viajei para o Brasil, primeira vez em dezembro do ano passado. E na época eu não tinha um ano ainda, eu não tinha as 4 semanas completas de férias, né, que a gente tem direito. E aí eu conversei com o meu chefe, tudo. Falei, tem 4 anos que eu não vou ao Brasil. Eu fiquei preso aqui por conta do Covid, tudo. Ele, não, pode ir tranquilo. A gente vai acertar todo. Eu sei que você não tem o seu tempo ainda, as 4 semanas, mas nós vou te pagar todas essas semanas e tudo, mas eu só preciso de uma coisa, que você volte. Ele tava com medo, assim, de eu ficar lá e não voltar. E aí eu entendi com isso que a falta de mão de obra aqui é muito grande. A falta de pessoas especializadas, de mão de obra especializada, é muito grande em todas as áreas, na verdade, né? Não só na engenharia. A gente tem uma dificuldade lá na empresa muito grande assim, de contratar as pessoas, de achar mão de obra qualificada. Tanto como Contracts Administrator ou Project Manager. Da área mais baixa para a área mais alta, não acha assim. E aí, quando acha, tem que fazer muitas coisas com relação a visto, mas sempre dá um jeito. E aí, hoje eu entendo que eu perdi muito tempo assim em procurar alguma coisa na minha área, que eu demorei assim 2 anos, né, depois que eu estava aqui. Cheguei em 19, comecei em 21 a procurar alguma coisa. Ou seja, esses 2 anos aí serviu para eu aperfeiçoar um pouco o meu inglês, mas serviu também para ver que a gente não pode ficar stuck, não pode ficar, tem que sempre ir melhorando. E foi bom para abrir os meus olhos assim. Sim, com certeza. E essa parte do inglês é algo que muita gente manda mensagem para mim o tempo todo, de que assim, eu preciso de melhorar o meu inglês para eu começar a aplicar para minha área. Qual que é a sua visão sobre isso? As pessoas devem esperar estar com o inglês muito bom para buscar um cargo, ou buscar um cargo que dê para adaptar com o inglês que tem e melhorar esse inglês dentro do mercado de trabalho profissional? Sim, eu acho que não deve esperar, procurar uma coisa assim que dê para ela se adaptar ao inglês que ela tem,
E aí ela vai se adaptando ao mercado, ela vai vendo como as coisas funcionam, ganhando vocabulário. E no dia a dia ela vai aprendendo muita coisa. Eu aprendi muita coisa assim ao longo desses 2 anos, um ano e 9 meses que eu estou na minha área. E abriu muito os meus olhos assim para continuar estudando. Então, ano passado, por exemplo, eu parei um tempo assim, uns 6 meses, que eu falei, ó, esses 6 meses aqui eu vou me dedicar só ao inglês, não vou fazer mais nada. Porque eu vi que eu precisava. Mesmo trabalhando na área e tudo, ganhando o vocabulário, eu sempre queria melhorar mais. Mas não precisa ser perfeito, eu não sou perfeito. E as pessoas também lá, não. Um dado bem legal na empresa nessa empresa que eu trabalho atualmente, nós somos um grupo assim de 50 pessoas, 50 funcionários. Desses 50 funcionários, devem ter aí na média de uns 10, 12 australianos. O resto é composto de estrangeiros. Quer dizer, todo mundo tem o sotaque, todo mundo tem a dificuldade, mas todo mundo consegue fazer o que é requerido. Uhum. Então, é aquilo que eu falei antes. Se você não procurar a sua vaga, alguém vai pegar a sua vaga. Sim. Sim. Então, e foi exatamente isso que abriu os meus olhos assim para não ficar pensando assim o que as pessoas iam pensar do meu inglês na hora, numa conversa, numa reunião. Hoje eu trabalho com vários clientes assim, né? A gente é uma empresa que faz reformas e tudo. Então, a gente trabalha com empresas de Tier 1 até Tier 3. Então, conversa com indiano, com libanês, com várias pessoas, com várias nacionalidades, né? Sim. Então, a gente não dá para ficar pensando, meu inglês não dá, não vou conseguir. Tem que buscar, tem que ir para cima mesmo. Uhum. Com toda certeza. E pensando em rotina, tá? Você acredita que a rotina que você tinha quando você estava nos trabalhos operacionais e a rotina que você tem agora, qual delas te facilita mais investir o tempo que você precisa no seu inglês ou em qualquer habilidade que você precisa de melhorar para crescer na sua carreira? Eu consigo fazer muito mais coisa agora. Muito mais coisa, que eu consigo planejar o meu dia. E eu tenho uma segurança maior financeira e uma estabilidade maior assim com o meu tempo. Eu sei a hora que eu vou sair de casa, eu sei a hora que eu vou chegar, eu tenho uma rotina totalmente estabelecida. Ó, eu vou chegar do serviço, eu tenho tal coisa para fazer, eu vou à academia, eu tenho tempo para estudar, falar de tal hora a tal hora eu vou à academia, eu vou voltar, aí eu janto, e de tal hora a tal hora eu vou estudar inglês. E depois do inglês eu posso assistir um filme. E tento estabelecer uma rotina assim até a hora de dormir todos os dias. Finais de semana. Não trabalho os finais de semana, que eu não tenho essa necessidade de trabalhar os finais de semana, eu posso aproveitar, sair, passear com minha esposa. Outra vida, né? Outra vida, realmente. É Outra totalmente Austrália. diferente. Sim. É engraçado você falar isso, porque eu lembro que na época do container, eu morava numa casa que a gente dividia em 6 pessoas. Eram 3 quartos, né? Eu dividia um quarto e tinha outros 2 quartos também divididos. E os meninos todos trabalhavam no container. Por isso que eu fazia alguns bicos com eles. Chegava em casa, e você sabe como é, né? Dependendo do container que você tem, em algumas horas tá pago. Terminou, vai para casa. Às vezes os meninos chegavam em casa 2 da tarde, 3 da tarde. Às vezes eu chegava junto com eles nesse horário. E ninguém conseguia ir nem pra escola. Deitava, eu lembro direitinho assim, ó, como se fosse hoje. Tinha uma sala, um sofá grande assim, ó. E a sala era bem ampla. E deitava todo mundo no chão, sabe? Encostava assim as costas. E dali ninguém tirava ninguém. Ficava todo mundo lá esticado. E eu lembro que os meninos tinham aulas à noite, e tinha meninos estudando inglês, inclusive, que faltavam. Porque
por mais que tava cansando o físico, né? Cansa também mentalmente, porque você tá sempre pensando em dinheiro enfim, sempre passando aquele filme na cabeça. E muitas vezes o pessoal não ia para as aulas porque não estava aguentando de cansaço físico e mental. E era muito puxado. E eu vejo isso, que assim, por mais que saíam cedo, não conseguiu aproveitar nem o curso que já estava pago, nem o curso que estava dando visto. Inclusive, teve gente que teve que voltar, porque por conta de falta de escola e tudo. Eu já faltei várias vezes a aula, por cansaço. Eu lembro um dia, assim, não de container, mas de Uber Eats. Eu fazia Uber Eats. Eu tinha... Quando a gente chega, a gente não tem muito os dias estabelecidos, assim. Ah, vou trabalhar só descarregando container. Você você pega lá o que tem. Então, eu tinha uma bicicleta, dessas bicicleta normal, assim. Então, eu trabalhava uns dias de label e uns dias de Uber Eats. Um dia, eu não consegui voltar com a bicicleta. Voltar para casa com a bicicleta. Eu tive que pegar o trem, botar a bicicleta, colocar a bicicleta no trem e voltar. E esse dia aí, escola, por exemplo, sem chance. 7 horas da manhã, 4 horas da tarde pedalando. É complicado. E você fez uma coisa que eu também fiz na sua estratégia de buscar o seu emprego na área, né? Que foi, estando no visto de estudante, se preparar antes e buscar esse emprego no momento das suas férias. Você quer contar um pouquinho pro pessoal? Sim, sim. Como eu falei, eu fiz um plano assim no meio de 2021. Eu já sabendo que minhas férias chegariam em dezembro, no final de novembro, eu resolvi já começar a buscar a prova do inglês, mas estudar as empresas, o que eu precisaria para buscar um trabalho na minha área. Porque o meu objetivo na época era o sponsor, já pensando na residência. Então, eu fiz já estudando a prova, e Ao mesmo tempo, você estava já preparando para sua área. Sim. E foi quando eu achei a sua mentoria. Eu pensei, falei, eu preciso de alguém para me instruir como funciona o mercado aqui. E aí, nessa de procurar a sua mentoria, eu comecei a fazer, gostei, vi o que precisava, o suporte também que eu precisava. Eu lembro que em uma entrevista que eu fiz, a gente ficou, tipo, 1 hora no telefone, assim, um dia antes da entrevista, para me preparar para as perguntas. Pesquisei sobre a empresa e deu certo. Foi exatamente o que me trouxe ao mercado de trabalho. Depois desse emprego, os recrutadores mandam mensagem para a gente no LinkedIn, perguntando se eu estou interessado em vagas. E quando você consegue o seu primeiro trabalho na área aqui, acaba que fica um pouco automático, assim, os recrutadores vêm atrás de você. Sim. Sim. E aí o que eu faço hoje é aproveitar, assim, o tempo que eu tenho para ir melhorando, buscando os procedimentos e normas aqui da Austrália. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova no trabalho. É maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Muito feliz, assim. Todo dia eu aprendo, Fiz vários amigos, assim, no trabalho. Muito bom. Estou muito feliz. Minha vida mudou, assim, totalmente. Da água pro vinho, como diz. E uma coisa que é importante falar aqui sobre essa estratégia de buscar o emprego ainda estando de férias, é porque muita gente ainda tem tempo de visto de Covid, ainda tem tempo no Graduate Visa,
E ao invés de utilizar esse tempo para entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível, acaba deixando passar essa oportunidade e por isso, mais para frente, fala, é muito difícil, muito difícil. Não que não seja, tá? Mas as oportunidades estão aí. Foram quanto tempo durante o Covid que a gente pôde trabalhar, que estudantes puderam trabalhar full time? Foi mais de um ano, eu Mais acho. de um ano. E muita gente podendo trabalhar full time continuou em emprego operacional. Sendo que, geralmente, falar que o visto de estudante é o maior empecilho é a maior das desculpas. Exatamente. Além desse, teve o visto do Covid mesmo, né? Uhum. Que as pessoas podiam trabalhar full time, esse que acabou agora em setembro. Sim. O mês de setembro. É complicado, assim, eu fiz esse planejamento, assim, certinho para dar as minhas férias da escola, mas talvez as pessoas possam pensar, assim, a mesma coisa que eu pensei antes, que era a questão do inglês, né, mas hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, mas naquela época eu custei a virar a chave, né? O que você pensava? Conta aí, porque às vezes tem alguém que está assistindo que pode se identificar que tem um bloqueio por conta do inglês. Então conta como que você pensava e o que você vê hoje. Uhum. Então, eu pensava, se eu não consigo resolver as minhas coisas em inglês, fazer as minhas coisas assim totalmente, eu sou um pouco ainda dependente, eu acho que eu não tenho o inglês assim muito bom e tudo, e aí eu pensava, eu não vou procurar um trabalho na minha área, porque eu não consigo falar, cheguei aqui há pouco tempo, não vou conseguir fazer as mesmas coisas que eu fazia no Brasil, numa empresa aqui falando inglês, como eu fazia reuniões e tudo, e é isso que eu pensava. Então, por 2 anos, assim, eu me segurei para não procurar alguma coisa na área. Por conta de inglês, por medo do que os recrutadores iam pensar, as pessoas da empresa, os diretores. Então, isso aí, para mim, foi o principal. Talvez pode ser para muita gente também, para muitas pessoas que deixam de buscar os trabalhos na área por medo. E o que você diria hoje para uma pessoa que está lá no lugar que você estava antes de você entrar para sua área, que ainda está em dúvida, que acredita que o inglês ainda não é bom? O que você diria? Um planejamento, fazer um planejamento assim do que você quer. Você precisa ter um planejamento assim bem claro para saber o que você vai buscar. Então, dentro disso, você vai correr atrás, buscar a ajuda de um profissional para te ajudar. Não é igual no Brasil, que você pega o currículo e manda um currículo genérico para todas as empresas, né? Então, tem um currículo específico para a vaga. Precisa de um profissional para te ajudar a desenvolver, né? Estudar a empresa. Um profissional que conhece o mercado aqui, na verdade, né? Esse que é o segredo, porque eu comecei antes de buscar a sua mentoria, no meio do ano, eu apliquei para algumas vagas, sozinho assim, e não tive resposta. Eu lembro que isso foi interessante. Na primeira mentoria, primeira sessão da mentoria, a gente fez no domingo, aí eu já aproveitei a mentoria, a sessão, e já fiz todo o currículo e tudo, preparei a cover letter e apliquei na segunda-feira. Foi um dia depois, assim, foi impressionante. Eu apliquei no domingo à noite, depois da mentoria, na segunda-feira eu já recebi um retorno. Isso para mim foi o mais impressionante. Eu falei, não, eu tô no caminho certo. Sim. Então, a partir daí, eu comecei falei, não, aqui eu tô no caminho certo, Carol vai me ajudar. E aí, deu que de setembro até dezembro, eu já estava assim, na minha área, trabalhando. Foi bem rápido, assim, foi uma coisa impressionante. Você lembra de quando você começou a aplicar até quando você conseguiu o emprego? Quantas semanas foram? Foram até e demora um tempo assim depois da Sim. entrevista,
receber a carta de oferta e tudo. Mas no total, assim, foram umas 8 semanas, 2 meses, assim. Sim. Foi bem rápido, foi bem rápido. Eu Sim. já tinha gasto esses 2 meses lá atrás, aplicando por mim mesmo, sem retorno. E quanto tempo mais gastaria se não tivesse Sim, orientação, né? exatamente, exatamente. Então, o planejamento e a busca de um profissional especializado faz toda a diferença. Sim. E essa história dessa empresa, dessa primeira empresa que você fez a entrevista, também é uma história interessante. Porque eu lembro que era uma vaga full-time, e se eu não me engano a empresa trabalhava para o governo ou algo assim, que tinha que ser residente permanente por conta disso, para conseguir, né, ter toda a papelada lá para fazer o que tinha que fazer na vaga. E você foi até a última etapa, né? Inclusive contando para o cara que você era estudante e que você não era residente permanente, porque no caso lá não era só a questão de ser full time, era a questão de ter que ser residente. E mesmo assim o cara disse que ia dar um jeito e te levou até a última etapa da entrevista, não foi? Sim, foi exatamente isso. Eu fiz, assim, uma entrevista por telefone, e aí depois eu gravei um vídeo. Isso para mim também foi novo. Cara, eu preciso de um vídeo, uma apresentação sua. Você pode me mandar no WhatsApp mesmo, tudo. Aí eu conversei com ele no telefone, fiz o vídeo, mandei para ele. Pensei assim, isso também foi uma virada de chave para mim, porque eu pensei, falei, vou fazer um vídeo aqui sem falar inglês direito, como é que vai ser? Eu vou mandar o vídeo para ele, ele vai rir da minha cara lá, tal. E aí ele me chamou, falei, tá, então não é bem assim não, porque realmente não tem mão de obra. E eu cheguei até aí no escritório dele, conheci o pessoal, fiz a entrevista lá com ele, que era um dos diretores, e o outro diretor sócio dele. E foi bem legal, assim, a gente bateu um papo legal, assim, falamos de várias coisas. Até ele perguntou o que eu gostava de fazer e tudo, e a gente conversou. Eu falei, eu gosto de mexer com investimentos e tudo, essas coisas. Eu também gosto, e a gente ficou batendo um papo, assim, legal sobre investimentos e tudo. Então foi bem legal, bem legal. Não consegui essa vaga, mas foi foi assim, para quebrar o gelo, assim, de como funcionam as entrevistas na Austrália, o processo seletivo. Mas foi bem legal. Eu tenho boas lembranças dessa aí, foi legal. Deixa eu colocar um trechinho dele, só para o pessoal ter noção do seu inglês. Eu posso colocar, depois você me manda ele e a gente tira um trechinho para colocar no podcast, pode? Tá, pode ser. The third one. So my ideal role in the company would be project manager. The role I'm looking for today. So where I am sure I will be able to collaborate so that Baywater Group continues to grow by delivering projects and satisfying clients. And certainly I'm very happy to be part of this. A vergonha. Mas sabe quando eu olho para essas coisas, eu olho com muito orgulho? Meu sonho era ter vídeos meus falando inglês antes. Porque, pra mim, a minha maior dificuldade de todas foi o inglês. Não o inglês, na verdade. A minha confiança no meu inglês. Então, assim, eu lembro de nem querer. Eu voltei pra Austrália pra buscar um emprego na minha área. Eu fiquei aqui 6 meses, fui pro Brasil, sabia que as minhas possibilidades aqui era como engenheira civil, eu precisava de buscar um emprego na minha área. E quando eu pisei aqui, fui falar inglês de novo, eu falei, pera, ainda falta muito. Então, eu me segurei, eu não quis tentar mais. E isso, eu cheguei aqui em dezembro, eu fui tentar em fevereiro, que foi quando eu consegui meu primeiro emprego na área. E eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega na época, ele é arquiteto, e ele tinha acabado de conseguir o emprego dele. E eu falei com ele assim, Adalto, mas meu inglês ele é muito ruim, as empresas não vão querer me contratar, meu inglês é muito ruim. E ele falou comigo uma coisa que eu sempre repito dentro da mentoria, e eu sempre cito a história e ele, que foi, deixe que as empresas te julguem.
Porque se o meu inglês não for suficiente para uma vaga, eles irão me falar. Pode ser que não seja suficiente para uma vaga e seja suficiente para outra. Eu fui recusada para trabalhar de barista em um café lá em Bronte, porque, segundo a moça, o meu inglês não era suficiente para ser barista. E o meu primeiro emprego de engenharia, o segundo e o terceiro, e todos eles, o inglês estava suficiente para aquela área, para aquela vaga. Que é, inclusive, outra questão, em relação além de deixar que as empresas julguem nosso inglês, como você deixou com o vídeo, e ele julgou o seu inglês como ok, como suficiente para trabalhar naquela vaga, é a questão também de saber que existem cargos para todos os níveis de inglês. Claro, se você não consegue se comunicar de jeito nenhum, fica difícil, vai ter que realmente ser operacional, mas que seja um operacional dentro da sua área. Agora, se dentro do profissional vai ter os cargos que você vai estar ali só com o computador e conversando com seu chefe, com seus colegas de trabalho, vai ter cargos que você vai ter que liderar uma equipe. Algum cargo você vai precisar de falar com o cliente. Então, para cada um desses cargos, com certeza, vai mudar a exigência em relação ao inglês. Mas dá para começar do cargo inicial ali com o inglês intermediário, upper intermediate, e dentro da empresa seguir e crescer. Dentro disso aí é o que eu tenho na cabeça hoje, que é o que vai limitar o seu voo nas vagas, o seu voo aqui na sua área é o seu nível de inglês. Que quanto maior o seu nível de inglês, mais esforço você colocar, mais alto, mais níveis altos você vai chegar na gerência. Então, como gerente de projeto, sênior, hoje eu tenho isso comigo. Por isso que eu continuo estudando, fazendo cursos, buscando conhecimento. Isso é importante. Com toda certeza. Porque muitas vezes a gente pensa assim, já consigo me virar, tá bom de inglês. E eu acredito que isso que faz com que muitas vezes a gente fique stuck mesmo, que a gente fique ali travado, parado naquela etapa, naquele intermediário para sempre, né? Porque eu sinto que, assim, depois do intermediário é muito difícil dar um passo para cima. E eu acredito que é por conta disso. A gente consegue aquela comunicação básica, consegue se virar. Então, tá bom, não preciso estudar mais. E no final das contas, é exatamente o que você disse. Quanto melhor o nosso inglês, maiores serão as oportunidades, melhores serão os salários, mais responsabilidades a gente é capaz de pegar, né, e de dar conta. Porém, a melhor forma que eu vejo hoje em dia de melhorar o inglês é realmente estando na área. Porque eu não vejo outra forma de estar imerso no inglês o tempo todo e não só no vocabulário de rua. Você tá ali no vocabulário da sua área, você tá ali conversando sobre o seu final de semana, você tá tomando um cafezinho com um aqui, encontrando na impressora, no corredor com outro ali, e quando você vai ver, você tá conversando sobre tudo, explicando coisa de política do Brasil. Eu não tinha esse tipo de conversa no hospitality, quando eu trabalhava de garçonete. Nem existia pensar em falar em algo dessa forma. Agora, quando você senta ali por 30 minutos ou mais com o pessoal do seu trabalho, assuntos como esses vão surgindo. E quando você vai ver, você está falando um pouquinho de tudo e você está ouvindo um pouquinho de tudo. O que melhora o nosso vocabulário não só técnico, mas de formas gerais, né? Sim, exatamente. Eu aprendo todo dia alguma coisa. E o que eu aprendi nesse um ano e pouco, quase 2 anos, né? Quase 2 anos que eu trabalho, foi muita coisa assim. Eu não consigo. Eu fico muito feliz assim com o meu desenvolvimento. Eu consegui perceber assim por vídeos e tudo, e as pessoas também pelo feedback dos diretores e tudo. Eu peço eles assim um feedback, porque eu não importo assim de ver do cara falar, você tinha esse problema e tudo, você deve melhorar ali, você deve melhorar aqui a comunicação, tal, talvez essa palavra que você usa. Sim. Isso é importante para mim, eu gosto disso. Então, o que eu tenho aprendido nesse tempo trabalhando na área não é brincadeira.
porque a maior parte do tempo quando eu trabalhei no operacional era com brasileiros, né? Então, apesar de eu ter feito assim muita amizade e tudo, isso limitava um pouco o meu desenvolvimento na língua. Sim, E não foi o que eu deixei o Brasil para vir para cá para fazer, né? sim. Então, essa mudança do operacional pro profissional fez toda a diferença assim na minha meta de permanecer na Austrália, assim. Muito bom. Maravilha, maravilha. E como a gente falou muito de inglês aqui, o que você diria para uma pessoa que está agora aonde você estava há 4 anos atrás, em termos de melhorar o inglês? O que você daria aí de dica para essa pessoa, para ela realmente chegar em um próximo nível e se sentir confortável com o inglês que ela tem? É continuar sempre estudando, começar estudando, por exemplo, quem está no Brasil, por exemplo, querendo vir para cá, já começar a estudar do Brasil, já já começar o esforço e planejamento do Brasil, já começar o planejamento de buscar uma vaga na sua área lá do Brasil, porque tem muitos casos da pessoa já vir do Brasil para cá contratada, que realmente não tem mão de obra. Então, e talvez no Brasil fosse assim um pouco mais fácil se eu tivesse feito isso no Brasil antes de vir. Se eu vim para cá em 2019, tivesse tirado ali uns 2 anos ali antes para estudar no Brasil e tudo, começar a pesquisar mesmo sobre as empresas na Austrália, talvez eu chegasse aqui em 2019 já com um emprego, ou talvez assim, com pouco tempo depois, já com uma confiança assim suficiente para procurar o trabalho na minha área, mesmo que part-time, Sim, que eu vim como estudante. sim. Isso também foi uma coisa que me segurou muito, que eu vejo que não vale a pena hoje. E sabe de uma coisa que eu acredito também que muda a nossa perspectiva? Então, por exemplo, se você já está com tudo preparado e ainda precisa melhorar um pouquinho o inglês, a sua postura dentro de uma sala de aula é diferente. Eu acredito que você suga muito mais e aproveita muito mais até do curso. E não é à toa que eu tive alguns mentorados recentemente que conseguiram emprego estudando inglês. O que, se você falasse comigo na minha época de estudar inglês que isso era possível, eu ia rir na sua cara. Eu ia falar, de jeito nenhum. Como assim? Tá estudando inglês? E, aliás, nem só eles. A minha chefe do meu emprego anterior, ela também conseguiu. Ela estudava, olha que interessante. Ela estudava na mesma escola que eu. Ela estava, acho que um nível assim. Não, no mesmo nível, só que eu estudava de manhã, ela estudava à noite. Eu mudei pra noite, ela conseguiu emprego na área. Eu não cheguei a entrar na sala dela, sabe? Entrei à noite e a aula dela acabou, uma coisa assim. Mas na mesma escola, no mesmo nível, mesmo tudo. Ela saiu dali e foi trabalhar na minha última empresa. E em poucos meses, né, o visto dela ela estava com o visto de estudante também. Em poucos meses o visto dela acabou, então eles deram o sponsor. Enquanto eu ainda fiquei mais alguns meses ali de inglês, voltei para o Brasil com a ideia de que meu inglês não era o suficiente. Estudei feito uma condenada durante o tempo todo que eu estava no Brasil. Cheguei aqui com o inglês um pouco melhor do que ele foi. Quando eu pisei aqui, na minha cabeça ainda não era suficiente. Aí fui pro meu primeiro emprego, demorou uns meses, né? Consegui o meu primeiro emprego casual, o meu segundo casual, tudo na minha área. Depois consegui o meu primeiro emprego que eles mudaram para part-time. E depois de um ano aqui na Austrália, um pouco mais de um ano, que eu conheci ela e apliquei para uma vaga na empresa dela. E naquela época, eu lembro de aplicar e fui fazer entrevista e tudo, mas se você me perguntasse, eu ainda não tinha uma super confiança no meu inglês. Ela já estava pegando a residência. Ela já tinha... Enquanto isso, eu fui para o Brasil, voltei, estudei. E ela já estava residente lá e eu ainda com medo do meu inglês para aplicar para aquela vaga. Sim, a gente fica muito limitado assim o pensamento do que o outro pode, do que o recrutador, do que a empresa pode achar do nosso inglês, né? Então, isso realmente
É complicado. O seu desenvolvimento, por exemplo, na escola de inglês, se você quer uma coisa diferente, você precisa se esforçar, finais de semana, é isso, é isso. Por isso a questão do planejamento é tão importante. O que você quer daqui um ano? Você tem que começar agora. Uma hora você precisa começar. Então, o inglês e os cursos VET são uma forma de melhorar o inglês. Eu fiz certificado 4, diploma e o Advanced Diploma em gerenciamento de projeto aqui. Então, muitas vezes eu precisava apresentar, assim, gravar vídeos. Eu usava aquilo como uma forma de melhorar o meu speaking. Eu assistia todas as aulas, a maior parte do tempo foi online por causa do COVID. Então, e eu aproveitava aquilo para melhorar o meu listening também. Escutava o professor falando. Geralmente eram da Índia ou do Nepal. Então, eram accents dificílimos para mim na época. Então, eu aproveitei o máximo que eu pude, assim, todas as oportunidades que tinha, eu aproveitava. Sim. Isso, até hoje eu faço isso, né? Toda oportunidade que tem, não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Sim. Porque nessa busca aí, se você não buscar a sua vaga, alguém vai buscar. E entrando nessa dos cursos, tá? Você disse que utilizou desses cursos para poder te ajudar aí no seu inglês, no listening e tudo. Muita gente me manda perguntas sobre qual curso fazer para entrar na área tal, o que fazer para me qualificar para a área tal. Você acredita que ter feito cursos de gerenciamento foi determinante para conseguir uma vaga ou não precisaria disso para conseguir a vaga, a preparação foi em outros termos? Não, determinante eu diria que não. Eu diria que com a sua graduação do Brasil, você consegue um trabalho na área aqui. Muita coisa do que eu estudei nesses cursos eu já fazia no Brasil. Então era muita coisa que eu já tinha visto, né? E ele é bem voltado assim para construção. Tem muita coisa, porque quando você fala assim do gerente de projeto aqui, tem o gerente de projeto de TI também. Então, esse curso, ele não é um curso voltado ao gerenciamento de projeto na construção, igual a gente faz o MBA no Brasil de gerenciamento de projetos e tudo. Tem muito voltado para o gerente de projeto no TI também. Então, eu diria que não é determinante. Não, é bom, assim, se você tiver que realmente fazer por uma questão de visto ou alguma coisa assim, faça, é bom, você vai melhorar o seu inglês, você vai ter contato com outras pessoas, principalmente se você tem contato só com brasileiros. É uma oportunidade, assim, muito boa de ter contato com outras pessoas, que agora já voltou presencial, né? Então, é bom fazer. Eu diria que seria importante tirar todas as oportunidades assim possíveis fazendo esse curso. Sim. Você disse em relação à TI, e é verdade, eu fiz também, né? Eu fiz o diploma e eu comecei o Advanced em gerenciamento de projetos. Eu sempre falo que se fosse para voltar no tempo, eu não teria feito esse curso. E é exatamente pelo que você disse. Porque, no meu caso, eu preferiria algo mais voltado para engenharia civil. Ou para construção, que fosse, né? Mas, apesar de ter um ou outro exemplo de construção, tinha muito mais coisa de TI. E eu realmente ia em todas as aulas, eu anotava, eu fazia os exercícios. Na minha escola, eram 4 dias na escola. Na sexta-feira era uma atividade que você podia entregar até domingo. E ainda tinha um assessment. Então, assim, era realmente pauleira mesmo. Tava todo mundo ali para estudar. Inclusive, na minha escola tinha americanos, ingleses. O pessoal que tava lá tava fazendo para aprender a gerenciar mesmo, sabe? Mas eu não acredito que eu consegui. Eu não precisaria terminar um curso desse para aplicar para uma vaga. Até porque
O que me ajudou depois de trabalhar como gerente de projetos não foi o que eu aprendi no curso. Foi o que eu aprendi trabalhando e as coisas que eu estudei por fora. Mas eu fiz exatamente o que você disse. Eu realmente aprendi coisas lá, né? Vocabulário, eu assisti às aulas, eu fazia as apresentações e tudo. E quando eu fui para as minhas entrevistas, eu utilizei um pouquinho desse vocabulário que eu aprendi. Eu fui para minha última empresa, na qual eu trabalhei como gerente de projetos. Quando o pessoal estava tendo reunião e falando das coisas, eu falava: ah, isso aqui é aquilo. Nossa, isso aqui é aquilo. Infelizmente, não foi na mesma época. Então, já tinha passado, assim, eu não conseguia voltar para aprender mais. Eu acredito que se eu tivesse feito o curso trabalhando na minha área, nossa, eu ia tirar muito mais do curso, porque eu ia conseguir realmente entender o que é o quê e fazer boas perguntas, né? E aproveitar do professor que está ali experiente, podendo me ajudar e me orientar. Sim, exatamente. Na verdade, eu tive a oportunidade, eu peguei assim, só o final do Advanced Diploma. Foram ali 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. E aí eu já entrei de férias, assim, e acabou o curso e eu não estudei mais, que aí já foi direto para o meu sponsor. Sim. Então, eu não tive essa oportunidade também. Mas muita coisa eu conseguia ver, assim, nos trabalhos, de vocabulário que eu escutava na aula. Uhum. Outra coisa importante são os assessments. Muitas vezes a gente não deixa de fazer e acha que é uma perca de tempo, assim, né? Uhum. Mas não é. Talvez seja um pouco difícil para fazer, às vezes você acha assim um pouco difícil e tudo, vai te demandar um pouco de tempo, mas muito vocabulário você vai pegar ali, te exige pesquisa. Uhum. Então, e ali você começa a pesquisar, você vai vendo uma coisa em cima da outra, e ali, quando você assusta, você já aprendeu muita coisa assim em poucas horas. Uhum. Então, o curso, apesar de não ser determinante, ele te ajuda bastante. Sim. E se eu tivesse a oportunidade hoje, assim, de aplicar part-time, eu aplicaria. Porque não é uma questão que te segura arrumar o seu emprego. Sim. E por muito tempo, duas coisas que me seguraram, assim, para procurar o trabalho na área. Foi a questão do visto. Eu pensar, vou ter que aplicar part-time, as empresas não vão querer. Não era. Eu vejo hoje que não é assim. Não tem mão de obra. As empresas estão. Você consegue negociar o que. Se você colocar para a empresa, eu preciso isso, isso e aquilo, ela vai te entender. Porque ela não tem tanta escolha assim. Foi o que eu fiz com a questão do meu sponsor. Eu já deixei claro na entrevista que eu precisava do sponsor. Eu estou nas férias, eu preciso do sponsor, eu tenho de um sponsorship, eu tenho, minha meta é essa e essa, e eu preciso, meu visto vai expirar tal data, então eu sei que tem um período de experiência e tudo, vocês gostaram do meu trabalho, a gente pode conversar, e deu certo. Eu coloquei para eles o que eu precisava. Então, é uma via de mão dupla. Eles precisavam de mim e eu preciso deles. Sim. Então, é isso que eu acho assim que a gente precisa fazer. Colocar assim verdadeiramente as suas metas, né? Sim. Claro que isso se vendendo muito bem, né? Porque se você não mostrar para eles que você é o candidato ideal para aquela vaga, fica mais difícil de trazer condições. Mas isso que você está falando, eu tenho um exemplo claríssimo disso. O emprego que eu tô hoje em dia era um emprego full time. Eu tenho o direito de trabalhar full time, eu sou residente permanente. Porém, eu negociei que, olha, você precisa do meu serviço?
beleza, posso te oferecer 3 dias na semana. E assim foi. E é um cargo de muita responsabilidade. É um cargo que realmente, eu lembro de falar isso e pensar assim, pode ser que ele não vai querer. E eu lembro de contar só para os mentorados, né? Eu tenho lá no Instagram, só na parte VIP, lá no quem é mentorado pode assistir, não falei abertamente para todo mundo, mas eu tava contando sobre, na verdade eu tava falando mais sobre forma de vestir e tudo para uma entrevista e contei isso, falei, olha, tô indo lá, a proposta, né, é para trabalhar de gerenciamento de projetos, minha contraproposta é fazer isso por 3 dias e se rolar e se for uma proposta boa, eu aceito. Mas eu tava lá contando de outra coisa, mas eu liberei só para vocês. E exatamente o que você disse, a mão de obra tá tão escassa, a mão de obra qualificada, que não tem muita opção. É melhor eu 3 dias lá ou ficar mais não sei quanto tempo buscando alguém que possa 5. Então, foi assim que eu consegui essa negociação. E é a segunda vez, tá? Segunda vez que eu transformo um emprego full-time em part-time. Primeira vez por conta do visto de estudante, dessa vez porque eu tenho a mentoria e eu preciso desses dias dedicados a isso. Exatamente. Essa negociação é importante. Não tem, assim, não tem mão de obra, não tem profissionais qualificados no mercado. E se você ficar esperando, o tempo vai passar da mesma forma. Se você não aplicar para sua vaga, às vezes eu vou falar, ano que vem eu aplico. Esse um ano, você vai ficar mais um ano no operacional, você poderia estar um ano no profissional, dependendo do objetivo que a pessoa tem, por exemplo, se for um objetivo igual o meu de buscar residência permanente, é um ano a mais longe da sua residência. Sim. Então, eu nem consigo assim explicar nada do que eu falar aqui vai demonstrar assim a felicidade que eu tenho assim de trabalhar na minha área. Tenho muitos desafios, né? Não é fácil assim. Todo dia é um, é um desafio mesmo para mim. Por isso que eu falo que eu aprendo muito. A gente aprende muito com os desafios, né? Acho que quando você sai assim da sua zona de conforto, é quando você vai aprender mais assim. Então, eu tenho estado assim muito feliz. Minha família está feliz, todo mundo está feliz. E eu tenho estado assim cada vez mais perto do meu objetivo, graças ao trabalho na área. Maravilha. Muito bom ouvir isso. E falando agora da parte financeira. Não muito tempo. Não, na verdade, tem muito tempo. Tá, deve ter um ano e meio por aí. Eu encontrei numa festa um menino que trabalha, que na verdade ele era amigo do pessoal que morava lá comigo quando eu ajudei com o container. E eu não cheguei a trabalhar diretamente com ele, mas ele trabalhava com container na mesma época que eu. E aí isso tem o quê, né? Mais de 5 anos. Foi quando eu cheguei aqui na Austrália de novo, que tem mais de 5 anos e meio. E aí eu encontrei com esse menino outro dia e ele falou comigo da grana. Que, tô ganhando bem, ganho bem. E eu sei que muita gente tem essa desculpa. Eu ganho muito nisso aqui e tal, e na minha área, geralmente a crença que existe aí é que na área você vai ganhar muito menos. Queria que você contasse um pouco aí dessa parte financeira. Qual que é a verdade? Como é a realidade? Então, é meio que coberto assim essa parte do quando você trabalha no operacional recebendo no ABN e quando você trabalha na sua área, por exemplo, no TFN. Porque você vai pagar o táxi da mesma forma no final, no ABN. Então, você recebe lá, sei lá, no ano, 80 mil no ano num operacional. Só você recebeu aquilo, mas você vai prestar conta daquilo depois no final do ano fiscal. Então, se você tirar aí o meu caso, por exemplo,
Eu lembro que no último ano que eu trabalhei, assim, do último ano que eu trabalhei pro primeiro, deu assim, falando em bruto, deu assim 15% a mais do primeiro da minha área. Do Uhum. último operacional pro primeiro da minha área, 15% a mais. Só que era bruto. Os 15%, o dinheiro bruto que eu recebia no IBN, eu tive que prestar conta ali de mais ou menos 25% depois no final. Mesmo abatendo bastante coisa e tudo. Então, aquilo ali caiu bastante. Eu recebi o dinheiro todo, mas no final eu paguei. Então, no profissional, no seu trabalho na área, você vai descontando toda a semana, mas chega no final, você pega a parte de volta. Então é completamente diferente, além dos outros benefícios. Igual eu contei antes, eu fui para o Brasil, eu não tinha férias. Eu negociei, peguei 4 semanas de férias, pagas, fui para o Brasil. Se eu tivesse no IBM, eu ia ter que planejar sim a minha viagem toda, porque eu precisava guardar dinheiro para o aluguel, guardar dinheiro para outras coisas, para a viagem, para guardar dinheiro para o Brasil. Então, é totalmente diferente, assim. Essa parte é o principal, fora os outros benefícios de doença, né? Você tem os dias de sick leave no ano, personal care. Então, é totalmente diferente. No IBM, você não tem aquela segurança, né? Eu trabalhei várias vezes, assim, 3 dias na semana, por exemplo. Então, eu recebi só 3 dias. A semana já ficava picada, não sobrava nada. Fazia o dinheiro do aluguel. Então, é isso, é totalmente diferente, assim. Essa parte financeira, assim, eu acho que nem é sem discussão, assim, de qual que é o melhor, assim. É totalmente, acho que todo mundo que trabalha no profissional, assim, tem acho que ele deve ter essa opinião com relação a isso, sabe? Tanto é que ninguém volta, né? Não volta, não volta. Vai lá descarregar uns containers. Nossa. Passava o wrap no container, no pallet. O wrap tá meio frouxo, passa mais forte. E as costas já queimando. Ardia. Não, várias vezes. Quiroprata, várias vezes. Às vezes na warehouse mesmo. Na warehouse mesmo tinha tem um amigo que ele é preparador físico. Então ele já costumava estralar as costas dos amigos dele no futebol e tudo. E aí várias vezes eu ter que deitar no chão assim da warehouse e ele estralar minhas costas assim. É pesado. É aquilo que você falou mesmo. O cara não consegue fazer nada depois disso. Ir pra escola, esquece. Então, teoricamente, você faz o container, acaba cedo, nem sempre tão cedo. Já tive dias de pegar um container e gastar tanto de gente lá, 10 horas para descarregar o container, as caixinhas minúsculas, assim, container de 40, aquele imenso. Gastar ali 10 horas para fazer o container. E aí chega no final, deu o quê? $20 a hora, $20 a hora, 25. Então é um pouco de. Meio que uma pegadinha esse container. Tem dia que é bom, tem dia que não é. Mas a maioria das vezes é bem cansativo, sim. Era bem cansativo. Tirando ainda que não ajuda a chegar no objetivo de... Assim, eu diria que tem 2 objetivos, né? Tem as pessoas que querem ficar aqui permanentemente, e aí, nesse caso, geralmente vai ser o emprego na área que vai ajudar a percorrer esse caminho, né? Eu não sei, em alguns casos especiais, né, de uma pessoa que tem condição de aplicar para um visto de investimento, ou uma pessoa que tem algum relacionamento com outra pessoa que conseguiu pela profissão, ou
australiano, mas se quer o visto, geralmente esse é o caminho mais comum. E o outro caso é para aquelas pessoas que vêm do Brasil para buscar o inglês profissional e que também, se não trabalhar na área, não adianta. Como é que vai conseguir voltar para o Brasil e conseguir fazer né, trabalhar na empresa que estava ou em alguma outra empresa com aquele vocabulário profissional se estava aqui na Austrália, sei lá, de Uber Eats? É muito difícil você adquirir esse vocabulário se você não estiver dentro daquele ambiente, né? Exatamente. Se tiver o objetivo de voltar para o Brasil, você acaba voltando com um vocabulário bem limitado e não alcançou o seu objetivo de qualquer forma, né? Sim. E a questão igual o meu caso, que é ficar aqui na Austrália, o caminho que eu tinha era esse, por exemplo, eu sou casado com uma brasileira. Então, 2 brasileiros de estudante. A não ser que eu iniciasse um business aí para aplicar como investimento, alguma coisa assim do tipo. O meu caminho era esse. Eu larguei toda a minha vida no Brasil para chegar aqui e não conseguir. Não funcionava para mim. Sim. Não funcionava. Então, o caminho era esse. Eu precisava sair da minha zona de conforto e parar de deixar as pessoas... Parar de pensar que as pessoas iam me julgar e ir para cima. Que vai... De quando você pensou pela primeira vez em buscar um emprego na sua área e com a sua visão que você tem hoje, você achava que ia ser rápido assim? Não, foi uma surpresa para mim, na verdade. Porque eu achava assim, na verdade eu achava não, eu tinha assim um inglês bem limitado na época. Tanto que essa do vídeo que eu mandei da primeira entrevista foi o primeiro vídeo assim que eu gravei falando inglês assim, então dá para ter uma noção muito grande de como estava o meu nível na época. Apesar de eu ter saído assim, isso é uma questão muito boa, assim, que até engana, né? Porque eu saí da escola do inglês no Upper. E aí eu pensava, não, tô no Upper e tal. Quando eu gravei esse vídeo que eu mandei, que eu me assisti assim no vídeo, falava, não, que isso? Esse cara não vai me dar essa vaga aqui? Nunca, não consigo. Mas aí eu vi, assim, aquilo foi bom eu conseguir passar, assim, nas etapas do processo, porque eu vi que as empresas precisavam e elas não estavam importando, assim, com o nível de inglês. Maravilha. Vou te convidar para um brinde, que hoje nós não vamos brindar apenas o seu emprego na área, mas iremos brindar também esse sponsor e esse caminho aí próximo à residência permanente. Enquanto eu vou servindo a gente aqui, eu queria que você falasse lá para aquela câmera o que você diria para uma pessoa que, né, tá aqui assistindo a gente hoje, e às vezes tá em dúvida, assim, isso é para mim? Devo buscar mesmo? É possível mesmo? O que você diria para essa pessoa? Não, realmente é possível. Eu perdi, assim, 2 anos da minha vida, assim, 2 anos de Austrália, né, achando que eu não seria capaz de fazer o que eu faço hoje. E eu falando assim parece fácil, mas você precisa fazer o planejamento assim certinho do que você precisa, qual é o seu objetivo aqui na Austrália. Se o seu objetivo é ficar aqui na Austrália, analisar as oportunidades que você tem, estudar inglês. Se você está no Brasil, por exemplo, já começar a estudar do Brasil, né? Já aproveitar o tempo que você tem aí, já conhecer os profissionais. Tem aqui a Carol, por exemplo, que pode te dar todo o suporte, né, e te ajudar na questão de buscar como saber como é o mercado de trabalho aqui na Austrália, tá? De organizar o seu currículo, a cover, tudo o que é necessário para procurar o seu emprego aqui na área. E isso fez toda a diferença para mim,
e com certeza vai fazer toda a diferença para você também. Tá? Que isso não perca tanto tempo como eu perdi, né? Esses 2 anos aí eu poderia ter, já poderia estar 2 anos mais próximo da minha residência, né? Hoje estou feliz assim com o que eu consegui nesse tempo, tá? Mas poderia estar melhor. Então, não cometa assim, esse mesmo erro que eu cometi. Busque informações, busque profissionais que consigam te ajudar, busque conhecimento, né? Quando você achar que você já está num nível bom, continue estudando, que com certeza tem mais coisa para aprender. A gente nunca tem o conhecimento assim total, a gente sempre tem mais coisa para aprender. E é aquilo que eu falei anteriormente, se você não procurar o seu trabalho, vai ter outras pessoas de outros países que vai procurar, né? A empresa que eu trabalho lá, mais ou menos um terço é feito composto de estrangeiros, né? Então, acredito que a maioria das empresas aqui tem bastante estrangeiro. Precisa sair da zona de conforto e correr atrás do seu futuro, das suas metas. É isso. Maravilha. Cheers! Anderson, eu tenho muito orgulho de você. Eu lembro de assistir esse tal desse vídeo, eu lembro desse início da sua jornada. E você foi uma das pessoas muito aplicadas. E por isso que eu tenho um carinho muito grande, porque eu sempre vi que, assim, tudo que tinha que ser feito, você colocava no seu planejamento e você fazia. E eu tenho certeza que é só o início de uma carreira de muito sucesso. Iremos brindar logo, logo a residência. E eu estou muito feliz em tê-lo aqui. Vou te dar uma caneta. Quero que você escreva o seu nome, sobrenome e a sua profissão em uma dessas folhas aqui, para colocar ali no nosso baldinho dos convidados. Ah, esse já está escrito, vou ter que pegar outro. E muito obrigada por ter vindo aqui dividir com a gente sobre essa mensagem, né, que ele disse. É muito importante mesmo que a gente tenha essa preparação e que a gente também se responsabilize pelo nosso processo. Porque o que eu mais vejo aqui são pessoas que estão, né, buscando a resposta na experiência de outras pessoas. E às vezes uma pessoa teve uma experiência que não foi tão boa assim e te fala aquilo. E se você não teve conhecimento, se você não buscou isso, aquilo passa a ser uma verdade para você. O mesmo por profissionais. Às vezes você vai em um profissional e, né, em uma agência, em um agente, e eles te dão um caminho que, se você não buscou por si só e foi ali atrás desse profissional com dúvidas, pode ser que aquilo não seja o melhor caminho para você. E você não vai saber disso. Aquilo lá vai virar a sua verdade. Então, realmente se responsabilize pelo seu processo. Entenda que a sua vida, né, que você está falando aqui, são os seus planos. E a Austrália tem muita oportunidade para aqueles que realmente querem e que se dedicam. Então, não perca tempo mesmo. E se seu objetivo é conseguir um emprego na área aqui, seja para melhorar o seu inglês técnico, seja para conseguir, né, melhorar o seu caminho para residência permanente, ou seja, para viver essa experiência aqui fora e voltar, tanto faz, não perca tempo. O mercado está bombando. Vai para cima. E eu, inclusive, vou deixar um presente muito especial para vocês que estão aqui assistindo esse primeiro episódio, tá? Quem tá aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E se você quer mesmo trabalhar na sua área, você vai ganhar uma sessão estratégica comigo de 30 minutos para a gente discutir o seu caso. Então, só clicar nesse link abaixo aqui e eu espero muito que você entre logo no seu mercado e que aproveite as suas oportunidades, assim como o Anderson aproveitou e está hoje brilhando aqui na Austrália. E muito feliz. Isso que é o principal. Sim. Muito feliz com o objetivo quase concluído. Só aguardar um aninho, não ficar muito ansioso, não. Daqui a pouco eu tô virando um residente também, um australiano. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Obrigado.
Então é isso, pessoal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Envie esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para alguém que você saiba que precise, né, de ouvir algumas palavras, que possa aprender com essa história maravilhosa do Anderson. Me siga também lá no Instagram, carol.duarte, e eu espero você aqui para o próximo episódio. Até mais!